Bom, esse é um conteúdo que eu já fiquei devendo de fazer um tempinho e realmente, a gente tem que dar uns disclaimers antes de tudo isso começar. A primeira coisa que eu peço é que você assista esse conteúdo até o final. Não é só importante para gerar engajamento para o meu canal, que é pequeno e você sabe que o YouTube não entrega. Mas é extremamente importante porque eu não quero que ninguém saia por aí comentando polêmicas e desinformação. Eu tô aqui só para expressar minha opinião em relação a tudo isso e juntar alguns fatos que eu conseguir. Então, por favor, assiste até o final antes de opinar. É muito importante você ter em mente que eu posso falar alguma besteira ao longo desse vídeo. Eu não sou deusa, eu não sou onisciente, eu não tenho acesso a todas as informações. Assim como o mais importante, de modo algum eu quero ofender ou desmoralizar o White ou Lion. Eu tô apenas abordando isso porque é algo que se tornou pelo menos relevante pra mim ultimamente. E como criadora de conteúdo de Overwatch, eu quero, como eu posso dizer, articular sobre um tema que tá muito presente na minha vida. Pessoas devem ser amadas e respeitadas acima de tudo. Eu tô debatendo argumentos e opiniões, jamais pessoas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Oi, rapazinhas! Eu sou a Smile, o meu canal é só de Overwatch. Se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, eu comecei a pensar nesse conteúdo justamente porque eu tava vendo uns vídeos antigos do Zorak e achei o tema. Só que, por algum acaso, o YouTube decidiu começar a me mandar o conteúdo do White do Lion. E é um pouco desconfortável isso, porque não é algo que a minha bolha e o meu algoritmo costuma mandar, nem algo que eu fico muito favorável pra mim, assim. Gente, eu gosto de desenho animado, mas já que mandou, eu comecei a consumir e eu gostaria de, enfim, vamos falar, né? A Central, ou ainda a antiga Central Overwatch, é um canal de atualmente 880 mil inscritos, pelo menos no momento que eu tô gravando, 5 mil vídeos e que posta conteúdo mais ou menos desde 2017. Lion e White são justamente os dois administradores, os dois donos do pedaço. E, querendo ou não, a Central, por um longo tempo, é que atualmente já não é mais tão focada, mas foi, e ainda tem muita importância nisso, escute bem, foi o maior canal de Overwatch do Brasil. E quando eu falo que foi o maior canal de Overwatch do Brasil, pelo menos que eu tenho referência, eu não tô brincando. Pensa num conteúdo tipo o meu, do Zorak, do Caco, que a gente... O nosso conteúdo é focado no Overwatch. Era a Central, só que com muito público. Não só isso, a Central ela acabou se envolvendo em diversas polêmicas. E a gente vai abordar cada uma das que eu acho mais relevantes. Mas a gente vai começar justamente pela do Lion, porque eu acho que isso vai especificar muito bem. Mais ou menos em 2018, o Brasil foi classificado para a Copa Overwatch. E a seleção, juntamente com uma equipe, iriam participar. O pessoal do comitê que iria acompanhar a seleção é o técnico, moderador geral e o líder de comunidade. O líder de comunidade nada mais era do que... Cara, os cachorros não param. O líder de comunidade nada mais era que um streamer badalado da época que seria elegido pelo público para acompanhar a seleção nessa data importante, nesses eventos, e iria promover tanto os jogadores quanto a marca, apresentando eles ao público e tentando criar um senso de pertencimento, fazendo eles apoiarem os jogadores nessa Copa. A pessoa escolhida foi justamente o Lion. Não tô falando que foi certo ou errado escolherem o Lion, não é isso. A gente já vai chegar lá. O Lion não apenas realizou o serviço de apresentar esses jogadores, mas tinha sim na época a expectativa de que ele acompanharia. Perto da data, uma polêmica astronômica, pelo menos naquele tempo, estourou. E o Lion realmente não foi. Se você é sensível, eu já peço que pare o vídeo aqui, porque são coisas pesadas, são crimes e realmente não deve ser confortável pra todo mundo. Fica tranquilo, tá? Você não tá perdendo muita coisa. O Lion acusou a seleção de assédio e um jogador em específico, que ele não disse quem,
de ter ofendido ele verbalmente e o humilhado. O detalhe é que ele não apresentou nenhuma prova e disse isso publicamente, só para num próximo vídeo, um tempinho depois, falar que ele não queria que atacassem a seleção, sendo que todo mundo acreditou cegamente nele. Até hoje não se sabe se é verdade ou se é mentira, mas o fato é que não teve prova, mesmo que seja questionável algumas ações de alguns dos jogadores. Pessoal, o que eu quero dizer é que se realmente houve isso, ele deveria prestar contas à justiça, reclamar e buscar os direitos dele, porque são acusações gravíssimas. Não o tribunal da internet, porque a internet só lincha as pessoas e não resolve nada. Os direitos e nada daquilo seria reparado por meio desse conflito. Sem contar que em época de Copa, ele fazer uma coisa dessas é um pouquinho cara de pau, se eu posso dizer assim. Peço até perdão por utilizar esse termo. O fato é que ele tinha muito público e eles acreditaram cegamente em tudo que foi passado. Então houve muito hate, talvez necessário, talvez desnecessário. Eu digo que desnecessário porque, gente, a internet não vai resolver as questões. Depois de tudo isso, bem, antes os jogadores e o time em si já demonstravam não gostar muito dele. Mas ele foi exonerado do cargo, porque ao invés de estar fomentando, uma boa impressão e uma relação entre comunidade e jogadores, o que houve foi o contrário. Obviamente, deporam ele desse cargo e ele começou a se questionar. E, sinceramente, isso foi a coisa mais absurda que eu ouvi. Eu peço até perdão, mas, obviamente, as ações que ele teve, se foram para respaldar os direitos legais dele, muito bem. Mas, mesmo assim, se ele sabia de tal obrigação, ou ele se afastava do cargo, ou ele não comentava publicamente. Existe sigilo de processo para que ele não precisasse comentar. Ele expôs que supostamente havia já iniciado um processo na época contra esse jogador. Mas até hoje não se sabe de nada e, óbvio, é direito dele. Mas como ele afirmou isso como figura pública, a internet em si, a comunidade ficou em alvoroço. O que caiu ainda mais no colo dele quando ele pediu para não atacar nada, porque, pessoal, se você sabe que alguém supostamente cometeu um crime, querendo ou não, o seu subconsciente não vai gostar daquilo, porque tá atrelado a algo ruim. Mesmo que não seja verdade, até depois de provar, vocês sabem que existe esse preconceito. E realmente, o que o Lion fez foi pedir pra você não atacar. Obviamente, ele tá certo, não ataquem, é errado. Só que se ele não queria que atacassem, porque ele expôs isso publicamente, acarretando numa linchação, não apenas dos jogadores e da equipe que estava trabalhando nisso, mas até mesmo dele. Na apresentação dos jogadores também, ele comentou um caso que um dos jogadores da liga foi racista. E realmente tem provas, tem print, tem uma grande história. Fato, ele já se retratou publicamente há muito tempo, e isso também aconteceu há muito tempo. E eu não estou defendendo de modo algum, isso é uma atitude repugnante. Eu já falei pra vocês, a gente tem que amar as pessoas do jeito que elas são. E eu luto de coração pra trazer um conteúdo que inclua todo mundo e que seja saudável, por exemplo. Mas, perante a comunidade, tentando unir as pessoas, eu acho que ele não deveria ter comentado. Eu acho que é o mínimo, assim, na posição que ele estava. Obviamente, é um negócio que vai ser cobrado mais pra frente e que não é tão fácil e não se deve esquecer. É uma atitude horrível. Mas naquela situação, será que realmente era pertinente? Pessoal, agora a gente vai sair desse conteúdo e a gente vai pra parte que mais me fez passar raiva. Então, se vocês verem eu um pouquinho mais alterada no tom de voz, talvez eu tenha um motivo. Além do conteúdo que eu já tinha visto organicamente, eu tenho que assistir um vídeo de 44 minutos para mim poder falar sobre. Então, meus queridos, a chance de eu passar raiva muito cedo é muito...
Vocês vão pagar minha terapia. Meu amigo, nos primeiros segundos do vídeo ele conseguiu me deixar brava. A gente perdeu o Overwatch que a gente gostava de jogar. Tudo bem, mas as coisas não permanecem iguais. As coisas mudam, elas evoluem. E nem sempre a evolução é o que você quer. O mundo não funciona assim. E, cara, não é porque um monte de coisa ruim existe que não existe coisa boa, Lion. Por favor. Nossa! Ai, meu Deus! Ai, eu vou terminar esse vídeo. Eu vou terminar de assistir isso antes de voltar a gravar. Mas vocês precisam entender que eu tô passando por tortura aqui, tá? Gente, parece que sinapse não bate, sabe? Eles não têm correlação o que eles estão falando. Eles levam como regra a opinião pessoal, sem analisar de fato as coisas. E eles usam palavras rebuscadas pra tentar, como eu posso dizer, encantar os jovens que carecem um pouco de conteúdo adequado. E, ai, que agonia! Gente, eu tô passando raiva mesmo. Você sabe o que é você ver um vídeo e você sair com raiva? Lion, White, eu já vou adiantando. Eu sinto muito que vocês perderam o Overwatch que vocês gostavam de jogar. Eu também sou dessa época. Eu também adorava aquele Doomfist, por exemplo. Mas as coisas mudam e, infelizmente não, felizmente as coisas mudam. E a gente tem que pensar que, ao passo que a gente não gosta mais de algo, isso abriu oportunidade para muitos outros, em especial os jovens que começaram a gostar do Overwatch e agora estão tendo esse desenvolvimento com o jogo. Então, fico triste que vocês realmente não gostam mais do jogo e não consideram ele uma boa sequência. Entretanto, dizer que... Gente, o termo que vocês usaram nem existe. Não é uma desevolução, você tá entendendo? Rapazinhas, eu volto já já. E repara bem se eu vou voltar com a mesma paciência que eu comecei esse vídeo. Eu não aguentei terminar esse vídeo, porque eles literalmente sugeriram que uma skin deveria custar R$5. Eu não tô falando que as macrotransações da Blizzard são justas, mas você acha que a arte de um artista e de toda uma equipe que se dedicaram, porque, gente, skin também é arte. Você acha que esse artista vale R$5? Cara, a minha pressão caiu. Eu não sei o que aconteceu exatamente. Eu vou ter que falar um pouco mais baixo, porque já deu o horário de lei. Mas eu não sei que curva aconteceu exatamente para eu começar a ter dor de cabeça com o conteúdo. Eu não sei que curva aconteceu exatamente, mas eu tô extremamente incomodada. E não é só pelo que foi abordado. É a forma como foi abordado, me deixou baqueada, de fato. Nossa, não quero continuar. Pelo que eu percebo, pelo menos em vídeos mais antigos, a pessoa que mais predomina essa fala é o White. Eu acho que é o White, pelo menos que eu tinha visto. Gente, o White, ele usa uma linguagem um pouco mais agressiva. Eu já tinha ouvido do Zorak, por exemplo, que eles gostam de se pagar como o pessoal que fala a verdade, afins. Mas eles não falam a verdade de nada, porque a verdade é muito relativa, eles estão apenas externando a própria opinião. E impor isso como se fosse uma verdade absoluta, ou pelo menos agir como se fosse, é muito nocivo para a comunidade. Eu não acho que isso agregue, pelo menos não esse modo de se fazer as coisas. Nesse vídeo, ao longo de todo ele, eu não vou regravar as faixas de áudio, eu peço muito perdão. Eu posso ter confundido o nome do White e do Lion, desculpa. Eu posso realmente... As minhas rúbricas na hora de pesquisa foram bem criteriosas. Mas eu tenho TDAH com laudo, então... não vai. Eu vou abordar alguns tópicos agora pra tentar finalizar ou colocar um meio de... Gente, eu tinha um plano pra esse vídeo totalmente diferente. Eu iria me estender até mais ou menos 30 minutos porque eu realmente queria articular. Mas eu tô com muita dor de cabeça. Rapazinhas, eu acho que vocês nunca me viram assim, tipo, baqueada mesmo. E eu não sei o que aconteceu. Tipo, meu Deus.
Antes de começar essa finalização, eu vou colocar mais algumas rúbricas aqui. Eu vou me abster, como sempre, de tecer qualquer tipo de ofensa direta à central, porque não é esse o meu objetivo e eu nem acho que seja adequado. Gente, eu não quero ofender ninguém. Mas a central e o pessoal dela utiliza muito um cunho pejorativo nas palavras e eles abrem essa brecha para que a gente faça uma réplica. Então, se eu quisesse externar raiva em direção a eles, que não quero, não me gerou raiva a eles, me gerou ao conteúdo. Então, eu acho que eu tenho essa liberdade para fazer isso e qualquer um que vê, porque eles agem com liberdade perante o público. Só que, tipo, você replicar essa violência só vai gerar mais violência. E não é isso que a gente quer. A gente quer um diálogo decente, onde todo mundo possa ter uma experiência boa no jogo. Porque Overwatch é isso. É um jogo. E apesar de ter feito não, de fazer parte da minha vida ativamente, ainda é um jogo. Overwatch construiu os meus valores morais de uma forma muito forte. Então, violência não se paga com violência, Central. Eu só quero que vocês entendam isso de uma vez. O primeiro tópico é justamente a economia do Overwatch. Como qualquer empresa, a Blizzard é capitalista. A gente tem que entender que tudo que a Microsoft e afins faz com o Overwatch é só pra conseguir dinheiro, lucro, renda, bufunfa, tio Patinhas, entendeu? Então, é pra conseguir dinheiro. E o jogo ficou de graça. Isso é um fator muito importante. Eu jamais vou defender esses preços abusivos que há 2 anos atrás, quando eles fizeram esse vídeo mais ou menos, existia e piorou dali pra cá. Eu acho que a Central tá completamente certa de reclamar desses preços. Porque, pessoal, uma pessoa tem desejos, uma pessoa quer comprar as coisas. Principalmente faixa etária adolescente, pô. A gente vê skins, a gente vê coisas e a propaganda inteira é sempre para essas coisas. O nosso sistema já vai querendo adquirir. A gente é preparado para isso, capitalismo. E daí a gente vê que, tipo, os preços são absurdos. A Central fez uma conta muito precisa até, e eu acho que, tipo, isso é um mérito muito bom deles. Eles realmente fizeram uma pesquisa nessa parte apenas também, né? Não vou mentir, porque eles só pesquisaram na economia e conseguiram distorcer os dados para se adequar à visão de mundo deles. Não foi uma interpretação muito imparcial. Mas, ainda assim, a gente sabe que a Blizzard não consegue respaldar todas as camadas de consumidores com esses preços extremamente abusivos. E eles conseguem colocar a culpa disso não no consumidor ou na empresa que institui isso, mas na comunidade. Como eu posso explicar isso? Na comunidade querer consumir, entendeu? E, tipo, de qualquer forma, mesmo que a comunidade não queira consumir, essa estratégia de vender skin, principalmente na época de lançamento, é super válida. O jogo tinha literalmente saído da transição de ser pago. Eles precisavam arcar com todos os custos. A gente sabe que depois veio o PvE e, tipo, eu não gosto muito de pegar PvE e afins pra colocar nisso, nessa balança, porque quando a Central realizou o vídeo deles, ó, cotas atrás, não existia essas coisas ainda. Tudo era mato. Mas, realmente, depois veio o PvE, que também é pago e que, apesar de não ter... Gente, o PvE não foi um sucesso de vendas. Ponto final. Você tá entendendo? Justamente esse tipo de fator levou a Blizzard a começar a comerciar ainda mais skins, porque, obviamente, asiáticas fofinhas e esse tipo de coisa vende mais. É muito melhor do que comercializar uma história incrível que consegue inspirar gerações e gerações. Por que eu pego tanto no pé da história do Overwatch? Porque é uma história incrível, absolutamente incrível.
E eu consigo sim pegar essa raiva. Essa raiva não, gente. Raiva é uma palavra muito forte. Mas esse ressentimento do White e do Lion em relação a não ter esse conteúdo de história no início. E atualmente a gente vê que também não tem muito. Mas tem bem mais do que antes. Mas eles descontam todos os fatores negativos como se eles excomungassem e aniquilassem os fatores positivos. Porque durante 1 hora, mais ou menos, de vídeo, porque eu fiquei revendo as coisas e anotando, eles não falaram bem de quase nada. No máximo, o Lion deu algumas... Tipo, ele... Sabe o modo que substituiu o 2CP, que é o push do robô? Só isso que ele elogiou. E ele ainda falou que era medíocre, mediano, na média. E tá tudo bem, a gente não quer que eles gostem de tudo, eu não quero que você goste de tudo, eu não gosto de tudo. Eu acabei de reclamar de um monte de coisa. Só que eles realmente estão com... A Central sempre foi pra criticar as coisas, gente. Eu não sei por que me incomoda tanto, mas parece que eles não conseguem achar nenhum tipo de coisa boa em nenhum produto. Nada agrada a eles. O segundo capítulo é justamente mecânica. Olha que legal, seu Lion, seu White. Nós três fomos jogadores do Overwatch 1, jogadores que alcançaram postos um pouco mais altos em elos, sem dúvida. Mesmo que cada um tenha seu reconhecimento e afins, cada um tem sua preferência, mecânica... Gente, pessoas são pessoas. Então eu acho que a gente vai ter uma discussão um pouco mais legal. O que eu vou falar agora é uma pura opinião minha. A minha interpretação sobre tudo o que eu vi acontecendo, a minha interpretação sobre os fatos que aconteceram durante esse vídeo e durante minha pesquisa e afins, durante todos esses anos que o Overwatch existe. E eu não quero que ninguém leve isso como verdade absoluta. Se você quiser se embasar na minha teoria e na minha percepção para construir a sua, será muito bem-vindo e eu vou adorar poder te auxiliar no que for preciso. No entanto, tenha sempre em mente, eu não estou certa na maioria das vezes, e você também não. E tá tudo bem com isso? É um caminho, é uma construção. Então vamos lá, porque tá vindo bomba. Algo bem pro White. Com todo respeito, eu senti uma conotação que indicava certa aversão pelos jogadores novos, pelo menos no início, quando o Overwatch 2 lançou. Eu não tô insinuando nada, literalmente, é sério, eu não tô insinuando. É algo que eu senti. Não é exatamente um fato, é só minha impressão. Eu quero salientar, como sempre, que os humanos devem ser amados e respeitados acima de tudo, na minha visão. E não importa se você é um jogador do 1, se você é um jogador do 2, cada um tem o seu tempo de aprendizagem. No início, existiu sim uma disparidade mecânica. Mas hoje em dia, adivinha, ainda existe. Por isso que existem os elos, para classificar. Por quê? O jogo é cíclico. Pessoas entram e saem da comunidade o tempo todo. As que permanecem aprendem mais mecânicas. Às vezes a pessoa sai, joga outro jogo, aprende alguma coisa nesse jogo, volta e tem um desempenho melhor. É normal. E tá tudo bem, isso é lindo. Se os novatos, perdão a palavra, todo mundo... Gente, se o pessoal novo precisa de ajuda, o pessoal do 1, pelo menos nesse lançamento, né, era inspiração. Então, não é melhor acolher essa comunidade? Pelo menos na época era. E eu tenho certeza que agora também é. Voltando um pouquinho pra skin, eu só queria dizer que a coisa mais absurda que eu vi o White falar em relação a isso foi skins por R$5. Lembrando, skin é um desenho. Então, sim, é uma forma de arte, uma expressão artística, não só de uma pessoa, mas de uma equipe inteira. Porque tem conceito, desenvolvimento, malha, pintura, tudo. Olha, é um pouco problemático, você não acha? Porque tem um tempo investido na fabricação e o esforço de pessoas. Preço é algo que não dá pra falar assim, tem que ter parâmetro. E eu defendo completamente um preço regionalizado. E é ridículo, gente, R$100 uma skin, é ridículo. Mas R$5 uma skin também é ridículo. Essa questão de mecânica eu gostaria de abordar sozinha agora.
Porque isso, na época que eles gravaram o vídeo, realmente tem tudo isso. Não tem o PvE, que era pra ser o trunfo, mas tinha sim coisas novas, como por exemplo a substituição de mecânicas antigas de alguns heróis, novos mapas, novo modo, que infelizmente teve a substituição do 2CP, coisa que eu também não gostei. Mas eles falam como se o jogo não fosse evoluir posteriormente. Claro que como um produto acabado, gente, temos que entender que um jogo de Seasons não é um produto acabado, ele sempre vai acabar evoluindo, então por que vocês tratam como um produto acabado? Não tem nexo! Eu sempre achei muito injusto comparar a versão atual do jogo com a que eles comparavam. Porque realmente, em 2022, o jogo não era o que ele é hoje. E ele não vai ser o que ele é hoje daqui a alguns dias, meses, semanas, eu inverti a ordem, e afins. Mas eu vou então pegar o patch de atualização de outubro de 2022 e eu vou apontar uns pontinhos. E eu faço questão de depois pegar o negócio de hoje em dia. Porque assim, como o jogo não é um produto acabado, é algo em desenvolvimento, nada mais justo do que utilizar todas as fases dele como parâmetro de estudo. Porque Lion White, não é porque o jogo foi de X forma que ele não pode mudar. Não é necessariamente mudança ruim, mas eu acho que vocês já ouviram bastante isso hoje. Recuperando o tempo perdido. Queremos agradecer aos nossos jogadores por se juntarem a nós no começo do Overwatch 2 e pedir desculpas pelos problemas que vocês talvez tenham enfrentado naquela época. Tudo bem. Correção de bugs, né? Eles corrigiram a maioria dos bugs aqui. Mapas Colosseu, Gibraltar, Junkertown, todos eles bug corrigido. Heróis corrigiram Ashe, Bastion, Junker, Kiriko, Mei, Mercy, Reinhardt, Roadhog, Symmetra, Toby. Welcome to Overwatch 2. Pois bem, 4 de outubro de 2022. Já que eles gostam tanto de comparar as coisas e utilizar uns parâmetros nada a ver, por que a gente não compara literalmente as informações do jogo? Criamos Overwatch 2 como uma nova experiência gratuita para nossos jogadores. Escolha entre nosso elenco de 35 incríveis heróis e forme uma equipe em ação épica 5 vs 5 em 22 mapas globais em 6 modos distintos, seja para liderar o ataque, emboscar inimigos ou ajudar seus aliados. Há um herói para você. Escutou? É um jogo predominantemente estratégico. Não é mais aquele caos, e eu sei que isso incomoda alguns, mas para outra parte da comunidade ainda é importante. Tanto que hoje em dia você tem opção, você pode jogar vários tipos de modo, não é mais aquilo que vocês tanto reclamavam antigamente, não é limitado. Atualização de heróis. Adicionamos Sojourn, Kiriko e Junker Queen. Adicionamos funções passivas para herói tanque, dano e suporte. Milhares de novas falas e reatividade. Isso é história. 44 mil linhas de diálogo. Você sempre ouvirá algo novo. Design de som e combate reformulado para todos os heróis. Skins e efeitos visuais atualizados para todos os heróis. Você tá entendendo que, vocês conseguiram falar no seu vídeo, em todos eles, que o som e a aparência não mudaram. Mas nessa season mesmo, a HUD, por exemplo, da Zarya, mudou completamente. Na season passada, perdão. E, de uma season pra outra. Imagina... Você tá entendendo a disparidade? Se numa season a HUD de um personagem e de vários mudaram só pra combinar, ficar bonitinho. Imagina no lançamento, meu amigo. E vocês falam que não teve novo... 44 mil linhas de diálogo. 44 mil. Atualização de recurso. Recurso de acessibilidade. Isso aqui eu usei demais. Passe de batalha a partir da primeira temporada. Passe de batalha a partir da primeira temporada. Você tá entendendo? É um modo diferente. Você não tem que literalmente comprar as coisas, cara. Modo competitivo atualizado. Progressão cruzada. Experiência de usuário pela primeira vez. Porque é assim... Vocês reclamam bastante disso e eu também não é muito confortável, mas alguém que tá começando,
a Blizzard colocou assim, você vai desbloqueando os heróis com base na dificuldade pra pessoa se adaptar por esse herói. Então, não necessariamente você vai começar desbloqueando uma Freya, uma Widowmaker. Mas, quando você já é um jogador com todos os heróis desbloqueados e chega um novo herói no jogo, você pega ele direto. Você tá entendendo? Você pega ele direto, então vocês reclamaram de um negócio que vocês nem são afetados. Experiência do usuário pela primeira vez, novo sistema de desafios, 5 versus 5. Gente, os desafios é literalmente incrível. Novo tipo de cosmético, né? Nova aba histórico no perfil, relatório de jogo, moeda, novo modo de jogo push, sistema de ping, loja 2.0, 6 novos mapas. Gente, você tá entendendo? Retirou um modo, mas 6 novos mapas e rework um monte de mapa. New Queen Street, Circuit Royale, Midtown, Colosseo, Esperança e Paraíso. E muitos mapas agora tem diurno e noturno. Proteção por SMS, sistema de endosso atualizado e se você quiser conferir mais recurso, tem a página de notícia. E, gente, por que eu li isso? Calma aí, que, tipo, meu cérebro já era. Tá bom, agora, como vocês tanto comentaram, vamos para recurso desistido. Os mapas de assalto foram removidos da rotação em todas as listas, que é o 2CP. Bate-papo geral foi removido. Procurando por grupo foi removido. As caixas foram removidas e os níveis de jogadores foram aposentados. Você tem seu nível anterior no seu perfil, mas não dá mais para conseguir. Isso é o primeiro patch de atualização, meus queridos, desde que o jogo 2 lançou. E vocês têm a cara de pau de falar que nada mudou. Perdão, mas nada mudou? Rapazinhas, tudo que eu acabei de ler foi literalmente o patch da primeira temporada, né, que houve. E assim, talvez você não tenha gostado das mudanças, mas houve mudanças, houve coisas novas, coisas que infelizmente foram desistidas, ou felizmente, porque às vezes não combina mais com a dinâmica. Gente, tudo bem, você não precisa gostar do Overwatch, você não precisa literalmente gostar dessas novas mecânicas. Cara, eu tô com muito sono. Mas negar a existência delas é igual você dizer que a Terra é plana. Pessoal, eu gostaria de lembrar que ao longo de todo esse vídeo a decadência da minha linha de raciocínio, tanto pelo sono quanto pelas coisas que eu acabei vendo que me incomodaram, é muito presente. Então não espere que eu esteja sã durante todo esse vídeo. Mas eu gostaria realmente que ninguém fosse atacar ninguém, eu gostaria de ter um diálogo saudável, bom, que todo mundo pudesse expressar a sua opinião. Só que a única coisa que eu sinto vendo a opinião desses dois é que eles não jogaram Overwatch 2. Então é isso. Jogaram com um jeitinho um pouco saudosista, um pouco não, né? Bem saudosista em relação ao 1. E preferiram que as coisas pessoais deles afetassem mais o julgamento do que realmente a experiência que eles tiveram. Muito obrigada ao meu querido Valkyrie, que tá até agora, assim, enquanto eu gravo isso, ouvindo eu falar besteira e me aconselhando, porque eu realmente não queria pegar pesado com ninguém. Então, ele foi o primeiro a ver esse vídeo nos bastidores. Obrigada, meu querido. Tá, eu também gostaria muito de agradecer tanto ao Zorak, que me apresentou esse problema em um dos seus vídeos, e ao Caco, porque ambos os vídeos desses dois, ou o aglomerado deles, me gerou muita informação pra mim poder analisar e entender, com base na minha opinião, tudo o que estava acontecendo e formular esse vídeo pra vocês. Agradeço demais a White Lion, a Central em geral, por tudo que eles comentaram do Overwatch em todos esses anos, e a gente sabe que eles já foram e ainda são muito importantes pro jogo. No entanto, eu espero que eles não voltem, porque a gente sabe que não faz bem nem pra comunidade, nem pra eles mesmos. Então, que o melhor seja feito, mesmo que eu não saiba o que é o melhor. Um abração mesmo pra ambos, que todas essas questões sejam resolvidas, e eu vou ficando por aqui, rapazinhas. Tchau, tchau!